Tudo isso é a construção da nossa sexualidade. Então, a forma como todos esses fatores compõem esse ser humano, por isso que a sexualidade ela tem muito mais a ver com identidade do que com sexo. A sexualidade ela é multifacetada, a sexualidade humana. Ela tem várias facetas. E uma das facetas é a relação sexual. Nós poderíamos dividir a sexualidade do ser humano em dois grandes compostos, vamos colocar assim. O primeiro é a afetividade e o segundo é o erótico e o sensual, tá? Então, Sim. dentro da afetividade, que é o que a gente vai, de repente, ali trabalhar com as crianças, somente essa parte da afetividade, é que estão todas as nossas relações que se compõem desde a formação minha lá no ventre da minha mãe. Então, essa afetividade, essa forma como ali eu vou aprender o respeito, o amor, o cuidado, tudo isso daí é a composição da afetividade, muito distante do erótico e do sensual, que só vai chegar na minha vida lá na minha adolescência, né? E que se estiver bem consolidado, o afetivo, eu vou desenvolver relações românticas posteriormente na minha adolescência, que são relações saudáveis, incluindo a relação sexual. Se isso não for bem estabelecido, a relação afetiva, provavelmente na minha adolescência, ou na hora que eu começar a viver relacionamentos românticos, eu vou objetificar pessoas, porque eu vou buscar a afetividade que me falta. Então, eu vou a todo custo, inclusive através da relação sexual, fazer com que alguém me dê o afeto que me falta. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Né? Então, muito importante de ser dito. Muito importante. E aí, a sexualidade humana, olhando pelo viés cristão, que é o que eu atuo, eu poderia dizer até que quando a gente reduz, ou quando a gente coloca a sexualidade, reduz a sexualidade exclusivamente à experiência orgásmica, né, que é o coito, o sexo, a relação sexual, eu estou até diminuindo a criação. O Criador, né? Com toda a sua criação, com toda a sua grandiosa obra. Imagina, Deus faz toda essa coisa multifacetada, cheia de complexidade. Eu falo, não, a sexualidade é sexo. Cara, isso é um pequenino fator, entende? Quer dizer assim, então se a criança, ela não tem sexualidade, tem, porque todo esse fator de afetividade. Ah, então uma pessoa que fica viúva e não se relaciona sexualmente, ela não tem sexualidade? Tem também. Muitos outros fatores que ela não tem relação sexual, entende? É um pequeno fator. Muito bem importante, bom. Um fator bem importante, mas é um pequeno fator, só uma parte. É um pequeno fator em meio a isso tudo. Isso, em meio a isso tudo. Trouxe. Exato. Meu Deus, fez assim, ó. Explode a cabeça. Explode a cabeça, a consciência, né? Sim. Pra gente olhar de forma diferente. Sim. Porque a nossa cultura é isso mesmo. Falou em sexualidade, a gente já liga a sexo, ao erotismo. Uhum. E agora fez uma explicação que abriu a nossa mente. Uhum. E como que atua, então, Débora, um sexólogo? O que ele faz? Como que é o trabalho de um sexólogo? Aí a gente vai ter várias vertentes, né? Vai ter o sexólogo que vai atuar clinicamente, que aquele sexólogo que é da área da saúde, um médico, um fisioterapeuta pélvico, outros profissionais da área da saúde, às vezes um enfermeiro, ele consegue inclusive fazer até consultas mais voltadas ali ao corpo humano e a parte biológica, vamos colocar assim. E esse sexólogo, ele pode inclusive fazer consultas mesmo, né? Analisar às vezes dor sexual, esse tipo de atuação. E existem sexólogos como eu, profissionais que atuam na área da sexologia, que têm uma direção mais voltada para o comportamento humano. Eu, por exemplo, a minha atuação... Como sexóloga cristã? Como sexóloga cristã, ela é na base do aconselhamento, do ensino, e eu também atuo com prevenção ao abuso sexual infantil. Mas é educação sexual. Prevenção de abuso sexual infantil nada mais é do que educação sexual. Então, trabalho a educação sexual e o aconselhamento e o ensino. Eu acho fundamental que a atuação que hoje eu trabalho, porque eu faço palestras, faço workshops, principalmente se forem dentro de igrejas, dentro de comunidades, porque eu entendo que não dá para você separar, né, o ensino da sexualidade da igreja. Não tem como.
Se a gente está falando que a sexualidade humana é a identidade do ser humano, a igreja tem que ser o primeiro lugar a gente falar disso. E a gente precisa ensinar os líderes, os pastores, os líderes, para que eles possam fazer corretamente os direcionamentos e os aconselhamentos, porque a gente escuta barbáries, né? Eu já escutei as coisas mais, assim, absurdas que você pode imaginar. Há muito tabu nisso tudo, né? Muito tabu, muito tabu. E coisas assim, eu escuto coisas assim sobre aconselhamento dentro das igrejas que eu falo, gente, tem certeza que essa pessoa estava bem no dia que falou isso para você? Porque coisas absurdas, né? Então, a gente sabe, né, que os pastores, os líderes, eles precisam desse conhecimento para eles poderem fazer o trabalho com a sua comunidade de maneira mais saudável, né? De maneira mais coerente, mais bíblica até. Instruir as pessoas, né? Instruir as pessoas de uma maneira mais correta. Porque muitas vezes a pessoa chega, por exemplo, tá vivendo uma relação dependente, ou tá vivendo um vício sexual, tem que orar mais, tem que jejuar mais. E não é sobre isso, né? Não é só sobre isso, não é que não seja sobre isso, mas não é só sobre isso. Porque a gente tem um monte de contexto que envolve, né? Como a gente falou, esse é um ponto que está disparando ali dentro de um vício, por exemplo. A gente vai sempre falar o espiral, né, da degradação que o Steve Gallagher fala, que é um autor que fala sobre vício sexual. Quando você começa a entender como é que chega nesse ponto do vício sexual e até do crime sexual, algumas pessoas elas vão caminhando, né? Desde a gente forma. A educação sexual é tão necessária, Rani, que hoje, ainda mais com a internet, nós temos formado abusadores. Os pais, a igreja, a comunidade, nós temos formado abusadores. Nós estamos entregando os nossos filhos para que eles tenham tantas questões e futuramente eles se tornem abusadores. É uma coisa assim, não estou dizendo que isso é um decreto, não é isso. Mas a gente precisa aprender, nós pais, nós pastores, nós líderes, nós precisamos aprender sobre esse assunto e aprender a proteger a nossa criança. A gente vê cada vez mais cedo. Outro dia estourou um caso, alguns meses atrás estourou um caso no Fantástico que foi absurdo. Um menino com 13 anos de idade, ele tinha uma rede de abuso, de pedofilia.